Aleluia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você e com sua família? Chegamos ao penúltimo capítulo de Gênesis, o capítulo 49, e estamos dando continuidade às bênçãos de Israel sobre os seus filhos, amém? E essas bênçãos são proféticas. Apesar de Jacó estar avançado em dias, é interessante como ele está lúcido aqui por causa do Espírito de Deus, amém? Apesar da idade e da doença, a memória de Jacó é realmente notável. Ele não esqueceu o nome de nenhum de seus filhos, sabia descrever a natureza individual deles e lembrar-se de cada detalhe importante da vida. Embora nunca os tivesse disciplinado sabiamente ou como deveria, conhecia bem os filhos. O Senhor, sem dúvida, o ajudou nesse momento comovente de sua vida, promovendo o discernimento profético transmitido por esse pai idoso. Desde o primogênito Ruben até o mais moço Benjamim, Jacó não abençoou só os 12, mas também as 12 tribos que iriam descender deles. Amém? Então, interessante, né? Isso aqui, porque esses filhos de Jacó serão estabelecidos como as 12 tribos de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido da aliança, né? Então diz aqui no versículo 1 de Gênesis 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Olha que coisa interessante. Jacó verdadeiramente era um homem de Deus, era um homem que tinha comunhão com Deus e era um profeta, porque ele vai anunciar, e do jeito que ele anuncia é interessante, né? Deus está revelando a ele, através dos seus filhos, as 12 tribos de Israel. Lá no versículo 28, diz assim: São estas as 12 tribos de Israel. Isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, ali sepultaram Lia, o campo e a caverna que nela está, comprado aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Olha que coisa tremenda aqui. É interessante isso, né? Ele vai anunciar as bênçãos, amém? E ele vai também dizer que ele quer ser reunido aos seus pais. E assim vai acontecer, amém? Vai ser enterrado naquele lugar que Abraão comprou e onde Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, Lia e agora também Jacó vão ficar naquele lugar, naquela terra prometida, amém? Então é muito importante, se você tiver um tempinho depois, para dar uma lida nesse capítulo e ver as bênçãos, né? Ruben deveria ter recebido a bênção mais importante, porque ele era o primogênito. Porém, ele profanou o leite de seu pai quando ele se deitou com Bila, concubina de seu pai. Assim sendo, perdeu o direito a uma posição de proeminência e tornou-se um povo pastoril, habitando ao leste do Jordão. Jacó, na verdade, temia os 2 filhos seguintes, irmãos, 2 da mesma laia, uma ilustração do seu furor e vontade perversa. Foi a carnificina que se passou em Siquém. Simeão foi omitido da bênção, posteriormente proferida por Moisés. Aparentemente, eles foram absorvidos pela tribo de Judá, em virtude dos levitas terem sido os primeiros a voltarem para Deus após o incidente do bezerro de ouro. Eles foram elevados à proeminência como a tribo que iria ter sob a sua responsabilidade os serviços sacerdotais especiais diante de Deus. Então vocês sabem, os levitas foram aqueles que ficaram sem possessão de terra, mas que cuidavam tanto do tabernáculo que Moisés ergueu, né? Como também dos serviços no templo de Salomão. Então é muito importante nós atentarmos para isso. A sua história no Antigo Testamento apresenta uma devoção
vacilante, né? Então os levitas, eles vão fazer isso. Judá era o próximo na ordem de nascimento. Sobre ele Jacó preferiu a bênção da primogenitura. Ele viria a reinar sobre Israel e as nações. A predição de Jacó se cumpriu no fato de que Siló, provavelmente o Messias, viria de Judá. E assim foi, né? Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém? Siló pode ser expresso pelas expressões portuguesas. A quem pertence o domínio? De quem é o reino? Aquele que tem o direito de reinar. Amém? Você pode ver isso lá em Ezequiel 21, 27. Zebulon estava reservado uma posição marítima medíocre. Os seus descendentes foram instrumentos para a derrota de Sisera. Juízes, capítulo 4. Né? Issacar deveria ser dócil, aceitando uma vida feliz e tranquila em Canaã. Eles foram politicamente astutos, alternando a sua lealdade a Saul e a Davi. Dan era uma tribo pequena, porém uma insignificante serpente junto ao caminho. Pode destruir um cavaleiro valente. Infelizmente, Dan não viu o cumprimento de sua bênção, de transformar-se num poderoso guerreiro, e parece ter tido pouca interação com as outras tribos em anos posteriores. Sansão era um danita. Guerrilha o acometerá. Acometerá constitui um jogo de palavras hebraicas ao redor do nome Gade. Mais tarde, a sua tribo estabeleceu-se ao lado oriental do Jordão e sofreu muitos ataques das partes dos amonitas, moabitas e amalequitas. A tribo de Assé herdou as áreas nobres junto à costa norte do Monte Carmelo. Esta área se localizava próxima às cidades comerciais fenícias e tornou-se rica, ou seja, de forma abundante. No entanto, eles não expulsaram os fenícios. Naphtali também foi próspero e localizava-se numa área montanhosa, fértil ao norte. Eles nunca expulsaram de lá os cananeus. Eles recebiam deles tributos. Aqui nós vemos ainda as bênçãos, né? A bênção sobre Benjamim, que é positiva. Eles serão uma tribo vigorosa, a quem Moisés denominou o amado do Senhor, em Deuteronômio capítulo 33, versículo 12. Eles demonstraram alguma inquietude no reinado de Davi, 2 Samuel 21, porém uniram-se ao reino do sul, quando Israel tornou-se um reino separado. Lembra? Na divisão do reino, depois da morte de Salomão. Então, o seu filho Roboão foi duro demais e acabou causando uma divisão. Isso nós vamos comentar em vídeos futuros, né? Então, 10 tribos ficaram com o norte, né? E 2 tribos ficaram com o sul. Então, é muito importante nós atentarmos para isso e percebermos, né? Os do norte, eles vão ficar vacilando entre Deus, né? E serão idólatras. O do sul vai ficar entre fiel e pessoas e reis idólatras, porém no sul há uma promessa incondicional que dali viria o descendente de Davi e aquele que seria o Messias. Então é chamado, né, o reino de Judá, o reino do sul. O reino do norte, o reino de Israel, ou o reino de Israel. Amém? O reino do sul se juntou à tribo de Judá com a tribo de Benjamim, como nós tivemos a oportunidade de ver aqui no comentário da Bíblia. Amém? E eles vão se perpetuar ao longo da história. O reino do norte não. Eles vão se desfazer e não vão voltar novamente a se reunirem como nação. Então é muito importante nós observarmos isso e iremos comentar também em vídeos futuros. A capital do reino de Judá, tanto política como religiosa, era Jerusalém, né? Já no reino do norte, a capital era Betel e Dan, as capitais religiosas, e Samaria era a capital política, né? Que vão ser ali, vamos dizer assim, pelos assírios, eles vão ser levados cativos e espalhados pela terra, e também outros, vamos dizer, de outras terras vão ser espalhados ali, de onde vão nascer os samaritanos, que são aqueles judeus mistos, que na época de Jesus, eles não se davam, né? Judeu não se dava com o samaritano por ser misto, tinha aquela barreira de separação. Então aqui, como nós vemos no versículo 33, diz, tendo Jacó acabado de dar
determinações a seus filhos, porque as profecias acabavam sendo determinações, recolheu na sua cama, significa que ele deitou-se no seu leito de morte. Afinal, foi reunido ao seu povo, enfatiza a unidade da família patriarcal, mesmo na morte. Amém? Então, espero que você possa ter conhecido um pouco mais a respeito da história, né? E nós vamos, no dia de amanhã, acredito que fazer os fechamentos, né? Tanto do lamento e do enterro de Jacó, amém? Nós vamos ver da magnanimidade de José para com os seus irmãos e nós vamos ver também a morte de José, fechando assim o livro de Gênesis, amém? Então que Deus te abençoe e quero convidar você a estar conosco hoje através das nossas redes sociais. Teremos o nosso culto doméstico e será uma grande bênção. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe. Até amanhã.